E aí, galerinha do Caju! Vamos começar mais uma aulinha, né, de literatura. E a nossa aula de hoje é uma aula diferente. Nós vamos trabalhar algumas questões, né, para a gente revisar aí, né, o nosso material sobre modernismo, gente boa. Então, preparados para a nossa viagem epistemológica, sociofilosófica pela literatura modernista brasileira? Vamos lá, galera. Hoje a gente vai pensar um pouquinho aqui em como resolver essas questões, né? Vamos trabalhar com o plano de fundo dessas questões, né? E de repente aí algumas dicas a mais ou a menos. Brincadeira, sempre a mais, sempre a mais, sempre a mais. Vamos nessa. Primeiro, nós temos aqui uma boa questão, ela é semi-autoral, essa questão aqui, tá? Ela é meio minha, meio adaptada, está inspirada em outras questões, mas como meu papel é trazer contextualização para vocês, então o que é que eu fiz? Eu adaptei a questão aqui para a gente pensar as questões relacionadas à sociologia e à filosofia, né? E o máximo de ciências humanas que a gente puder extrair para facilitar a sua compreensão do que do que é esse momento literário brasileiro, né, que é o modernismo. Eu trouxe para vocês aí texto 1, texto 2. Texto 1, um poema bem poemático, bem característica do modernismo brasileiro, né, um poema bem diferente, do Oswald de Andrade. Vamos lá, olha que lindo. Brasilidade em construção. País do futebol. Recortado ou circulado, Brasil. A Europa curvou-se ante o Brasil. Números como versos. 7-2, 7-2, 3-1. A injustiça de 7. 7. Sete. Não clube francês. 4-0, 2-1, 2-0, 3-1. E meia dúzia na cabeça dos portugueses. Variedade do clube paulistano. Variedade do clube paulistano. Isso aí, beleza. Bom, senhoras e senhores, acredite ou não, isso é uma poesia, tá? Própria do modernismo e do modernismo brasileiro, claro, sob forte influência do dadaísmo, não há como negar, tá? Lembrando que a gente vai ver isso numa outra questão mais para frente. Esse período está assim caótico, né? É o inaugurar de uma espécie de literatura de protesto, vamos colocar assim, né? Uma literatura rebelde, revolucionária, tá bom? Vamos para o texto 2. Texto 2. O poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. A época do romantismo, a identidade nacional era idealizada e associada ao ethos europeu. Mas, no século XX, a estética modernista, como material para a realidade e a cotidianidade encontradas no território brasileiro. Perdão, gente. Mas, no século XX, a estética modernista usa como material. Faltou o verbo usar ali, tá bom? Mas, no século XX, a estética modernista brasileira, né, usa como material a realidade e a cotidianidade encontradas no território brasileiro, tendo o próprio brasileiro como sinônimo de brasilidade. É uma informação, tá? Segundo observado na imagem e na provocação do texto 2, fica evidente a relação entre a brasilidade do século XIX e XX como proposições parnasianas de análises sociais. Vamos lembrar, gente, que era tudo menos isso. Por quê? Porque o momento da poesia brasileira no modernismo, ele é um momento épico para a história da sociedade brasileira, principalmente para uma sociedade para uma elite pensante, intelectualizada, né? Os poetas e artistas brasileiros que estavam muito mais preocupados, principalmente essa escola, esse grupo, melhor dizendo, específico, com afirmações de uma estética nossa. E para fazer isso, é normal primeiro você desmistificar aquilo que vinha antes de você.
Então, a gente está vivendo um país que está bebendo muita coisa da filosofia nascente no Velho Mundo, né, na Europa, que é a filosofia pós-moderna, né, a filosofia da desconstrução dos padrões, dos valores estéticos, academicistas e etc. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Em paralelo a isso, o Brasil está se reconhecendo como um país autônomo, um país onde a sua produção intelectual não está se dando apenas nas artes, mas a parte que é das artes está revoltada com tudo aquilo que negou a brasilidade do próprio território nacional. É uma estética, né? O modernismo é um ato de protesto, né? Pelo menos eu posso dizer que, no mínimo, também é um ato de protesto contra, né, os lirismos comedidos. Lembra? Né? Que foi uma das poesias mais importantes da Semana de Arte Moderna, né? Que é quando os modernistas vão criticar esteticamente os parnasianos, junto com o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. E aí a ideia agora é apresentar uma revisão daquilo que foi feito no parnasianismo, no romantismo, o ideal romantizado de brasileiro, baseado no estereótipo europeu, né? E investigando aquilo que é próprio da nossa gente, da nossa sociedade. Então, a opção A está errada. A estética modernista e as produções... Sim, né? Então, segundo observado na imagem e na provocação do texto 2, fica evidente a relação entre errado. Vamos lá. Entre a estética modernista e as produções sociológicas das primeiras décadas do século XX, que também refletiam a questão da brasilidade. Né? Bom, gente, isso aqui é uma verdade. Né? A brasilidade ela estava em construção intelectual, não em construção prática, porque essa aí ela já vem enrolando desde 1500. Mas, intelectualmente falando, né, nós vamos ter aí o nascimento da sociologia brasileira nesse mesmo período. Né? Final da década de 20, início da década de 30, nós vamos ter os grandes pensadores da sociologia brasileira pensando exatamente a questão da brasilidade. Você vai ter aí em destaque Sérgio Buarque de Holanda, né, e o Florestan Fernandes. Perdão, o Gilberto Freire. Tá bom? Vamos lá. Então, a B, eu estaria tendencioso a marcá-la, se é que você me entende. C, fica evidente a relação entre a forma clássica da construção poética brasileira. Exatamente o contrário. Lembrando que eles estavam avessos ao lirismo comedido e a toda aquela formalidade vinda do romantismo e, na sequência, né, do parnasianismo. Rejeição à ideia do Brasil como o país do futebol. Não, era uma afirmação, é uma clara afirmação. Talvez um dos poucos momentos de glória, né, que a gente tem aí frente ao resto do mundo. Exceto por alguns 7-1 aí que a gente enfrentou. Tem até um 7-2 ali, mas ainda é menor do que o 7-1 que teve por aqui um tempo desse. Intervenções de um leitor estrangeiro no exercício de leitura poética. Claro que não. Por isso mesmo, senhoras e senhores, a resposta correta a essa questão é exatamente a opção B. Beleza? A estética modernista, as produções sociológicas, né, das primeiras décadas do século XX, que também refletiam a questão da brasilidade. A gente vai retomar isso aqui mais para frente, mas eu quero lembrar a vocês que a poesia modernista ela é uma poesia de valorização, né, da radicalidade brasileira, ou de uma crítica, principalmente quando se refere a Oswald de Andrade, que era mais rebelde, né, no sentido prático da expressão. Era um artista rebelde, né, um produtor da arte rebelde, vamos colocar assim. Tá bom? Então, nessa primeira... a dica importante aí é que caras como os primeiros sociólogos brasileiros, como já citados, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, né? Depois uma próxima geração aí com Roberto da Mata, Darcy Ribeiro, essa galera está toda pensando o Brasil de maneira muito sociológica, tá? E a partir desses mesmos sentimentos em comum com a galera do modernismo. Então, digamos que é um coadunar da estética e com o pensamento acadêmico e filosófico brasileiro, beleza? Sociologia brasileira está pensando a identidade brasileira, o que é o brasileiro, o que é essa coisa de ser brasileiro, o que é o Brasil e o que é o brasileiro. Então, há de fato essa coincidência de surgimento do modernismo com o surgimento aí da sociologia brasileira. Beleza, galera? Então, questão 1
Morta, morta, morta. Matamos. É isso aí. Aqui eu tenho alguns exemplos do que eu quis dizer para você. A gente vai retomar esse mesmo slide lá na frente para reforçar isso para você, né? Então, a gente está ali, a sociologia está pensando, influenciada principalmente pela sociologia de Weber, nesse caso, né? Qual é o tipo de herói nacional que a gente tem, qual é o tipo de cultura que a gente tem, qual é o tipo de brasileiro que a gente tem, qual é o tipo de democracia racial, como é que a gente lida com os povos aí. Você vai mais para Gilberto Freire, né, para o povo brasileiro, do Darcy Ribeiro, que é uma obra mais recente, não está ali no início do modernismo, nem tão pouco tão no início, né, não está na primeira leva, né, está ali na segunda leva de sociólogos brasileiros, que é o Darcy Ribeiro, né, uma mentalidade sociológica, por assim dizer, voltada ali para elementos bem antropológicos, inclusive, tá? Mas é só para mostrar para vocês que, influenciado pela concepção de tipo ideal do Max Weber, né, a sociologia brasileira vai estar pensando quem são os nossos caracteres, né, quem são os nossos caracteres e nossas personalidades, o que vai estar expresso na prática na poesia modernista, principalmente na regionalista, tá? Já na moderna urbana, a gente vai ter muita coisa do sentimento nascente desse novo Brasil, né, dessa brasilidade, uma coisa muito mais ideológica do que exemplificada, tá? Talvez em um outro momento a gente possa discutir um pouco mais sobre essa diferença entre o modernismo urbano e o modernismo regionalista, né? Vamos lá. Bom, gente, segunda questão, ela é uma questão também adaptada, tá certo? Está inspirada aí quase que 100% dela na questão do Enem, uma questão do Enem 2012. É uma questão que traz um texto do Mário de Andrade, tá bom? Para a gente pensar aí essa crítica modernista aos padrões engessados do academicismo importado da Europa. Poesia de hoje com Mário de Andrade, O Trovador, por professor Rui Damasceno. Sentimentos em mim do asperamente, dos homens das primeiras eras. As primaveras do sarcasmo. Intermitentemente no meu coração arlequinal. Intermitentemente. Outras vezes é um doente. Um frio na minha alma doente com um longo som redondo. Cantabona, cantabona. Bloron. Sou um tupi, tangendo um alaúde. Mário de Andrade, Poesias Completas de Mário de Andrade, Belo Horizonte, Itatiaia, 2005. Essa poesia é uma sátira, né, de Mário de Andrade a respeito dos trovadores europeus, né, e o modelo importado de trovadorismo, né, daquela poética ou daquela construção rimática que nós tínhamos aprendido com esse estilo estético, artístico, né, do menestrel, do trovador europeu quientista ainda, né? E aí o Mário de Andrade vai fazer esses contrapontos entre os cantadores, né, indígenas brasileiros, né, os boêmios brasileiros e os trovadores europeus. Questão: no modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto sobre a afirmação da nossa identidade está expresso quando está abordado subliminarmente, por meio de expressões como coração arlequinal, que evocando o carnaval remete à brasilidade. Não, é uma coisa muito mais objetiva e a gente vai ver nas próximas opções. Verificando já no título que remete aos repentistas nordestinos, estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. Inclusive, essa parte das viagens é verdade, viu? O Mário de Andrade, ele viajou pra caramba, né, no Brasil afora, e se não me engano, ele chega a trocar cartas, né, com Luiz da Câmara Cascudo. Né? Posso estar falando alguma besteira, depois eu vou conferir com a minha mestre, né, a professora Patrícia Barros, a pernambucana. Então, isso aí é uma viabilidade. Ser lamentado pelo eu lírico, tanto no uso das expressões sentimentos em mim, do asperamente. No verso 1, no verso 6, frio, no verso 7, alma doente,
como pelo som triste do alaúde Glonron, verso 9. Ou então problematizado na oposição tupi selvagem alaúde civilizado. Olha aí, né? O tupi tangendo o alaúde. Vamos ver, né? Não aparece essa oposição tão clara, mas talvez tenha alguma coisa aí. Apontando a síntese nacional, que seria a proposta do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Essa me parece uma boa opção. Não sei para vocês, mas talvez seja essa aí, né, disputando aí um bom lugar de resposta correta. Exaltado pelo eu lírico, que evoca sentimentos dos homens das primeiras eras, para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Bom, senhoras e senhores. A opção correta é a D. Subiu aí para E, mas a correta é a D. Exatamente por essa relação de autonomia entre o que é da Europa, mas o que também é nosso. E o que é aquilo que a gente pode misturar, dizendo que o tupi saiu tocando um alaúde, né, que era o instrumento perfeito, né, dos trovadores europeus. Então, de repente, eu tenho uma espécie de cantador indígena, certo? Tocando alaúde. Tá legal? Isso é uma perspectiva muito importante. Primeiro porque a gente tem aí, nesse mesmo período do modernismo, ali do começo do modernismo, um avanço muito grande dos imigrantes europeus que estão fugindo no período entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Vem uma leva de imigrantes de toda a Europa e de grande parte da Ásia, principalmente Japão e China, tá certo? Basta você saber que nesse período São Paulo acho que tinha 1 milhão de habitantes, né? Alguns 70 anos depois, né? 80 anos depois, a população de São Paulo subiu, né? Vertiginosamente, né? Para números talvez aí 10 vezes maior do que há 70, 80 anos atrás, tá bom? Que é essa ideia dessa mistura, dessa coisa eclética, sincrética, né, da cultura brasileira que está nascendo e está sendo identificada por esses homens aí de grande perspectiva, que são os autores estéticos do modernismo, que estão percebendo essas contradições intrínsecas do comportamento social brasileiro de abrir-se para o outro, para o estrangeiro, e esse estrangeiro já deixa de ser estrangeiro muito rapidamente e é absorvido pela nossa cultura, e ele é expressa, essa absorção cultural é expressa no nosso lirismo, na nossa estética, e aí você vai ter um indígena tocando um alaúde europeu, tá bom? Questão 3 é uma questão adaptada também pensando na primeira fase modernista, que surgiu do anseio de escritores como Mário de Andrade, Manuel Bandeira, por mudanças na literatura brasileira. Para a criação de uma literatura genuinamente nacional, pregavam a ruptura com os padrões clássicos impostos pela cultura europeia. Na linguagem, defendiam, inclusive, uma língua sem arcaísmos, tá bom? Livre de erudição. Ou seja, uma linguagem popular, um vernáculo usual. Vamos lembrar que a gente tinha aí um grande número de analfabetos no Brasil, desapropriados do processo de letramento, desapropriados do processo de inserção, né, nos círculos gerenciais do país, nos círculos políticos do país, onde só cabia a gestão e a participação política e o gozar dos benefícios do Estado brasileiro com a... Deixa eu agitar minha luz aqui. Estou achando ela muito pequenininha. Vamos ver se dá uma melhorada agora. Agora tem muita luz agora. E então, essa privação da classe mais pobre, mais operária, principalmente se juntando com a classe operária que vem da Europa, vai gerar um novo sentimento nas ruas brasileiras e uma necessidade de popularização da estética, porque se sabe que, de alguma maneira, é o povo que determina o que vai ser lido, o que vai ser ouvido, o que vai ser compartilhado, e não necessariamente o poeta ou a academia, né? Por melhor que seja o poeta, por mais competente que seja o acadêmico, né? A gente tem aí esse desafio de pensarmos, né, como funciona ou como é que se acessa a cultura estética no país ou em um país, tá bom? Então, gente, é o seguinte, nós temos aqui algumas opções para pensar
essa característica. Assinale a alternativa em que se encontram as preocupações estéticas da primeira geração modernista. Senhoras e senhores, a primeira geração modernista ela está preocupada principalmente, né, sob a influência da vanguarda da literatura brasileira, né, romper com a estrutura discursiva do verso tradicional, valendo-se de materiais gráficos e visuais que transformaram a estrutura do poema? Ou será que a gente consegue perceber melhor essa característica pelo fato de eles buscarem o sentido da existência humana, confronto entre o homem e a realidade, reflexão filosófica existencialista, espiritualismo, preocupação social e política, uma metalinguagem cheia de sensualismo? Bem cara, né, gente? Vamos lá, vamos adiantar. O escritor de maior destaque da primeira fase do modernismo, os escritores, na verdade, defendiam a reconstrução da cultura brasileira sobre bases nacionais, uma revisão crítica do nosso passado histórico e das nossas tradições culturais, eliminação do complexo colonizado e o uso de uma linguagem própria da cultura brasileira. Eita, que eu acho que é essa. Será que é mesmo? Não é que eu acertei? Olha aí. Os escritores de maior destaque da primeira fase do modernismo queriam uma revisão histórica, estética, né, dos nossos hábitos, dos nossos documentos, da nossa narrativa, para entregar uma literatura que fosse acessível ao povo de maneira geral, senhoras e senhores. Bom, como a gente está caminhando para o entendimento das questões, eu quero que vocês entendam aí uma coisa importante. O Mário de Andrade, ele não era tão revolucionário assim. Ele tinha um perfil mais conservador. Então, ele pediu uma certa unidade nessa nova poesia. Ele pedia uma valorização da cultura popular brasileira. Ele queria, de fato, a identidade nacional. E aí ele caminha até para um certo purismo de um nacionalismo estético. A gente teve uma aula só sobre isso. Depois você volta lá na aula que eu dei sobre o Mário de Andrade e eu vou explicar melhor isso para vocês lá. Então, ele pretende desenvolver um programa para o desenvolvimento da cultura própria brasileira. Ele tinha uma mentalidade mais interiorana, né? De uma cultura mais folclórica, por assim dizer. É só você observar o traço e a intenção estética e poética dele na sua prosa, na sua rapsódia Macunaíma, né? Onde há uma valorização do espaço do interior, do homem mais antigo, do homem mais simples, do campo, do índio, muito provavelmente por uma mentalidade de origem, tá? De raiz, tá? De cultura raiz, ou de verdadeiro brasileiro que está lá encontrado. Já no perímetro urbano, essa miscigenação não era tão boa, tanto que ele vai entrar num fight com o brother dele, Oswald de Andrade, né? Vão romper aí com o movimento, né? Vai dividir o movimento. Questão 4, senhoras e senhores. É uma questão minha, é difícil elaborar questão de literatura, porque exige uma competência muito grande e a minha ainda está em progresso, né? Vamos lá. Texto 1. Passando a uma análise da história, podemos entender por que Macunaíma fez tanto sucesso entre os artistas modernistas da época. É a história de um índio chamado Macunaíma, que nasce preto retinto e filho do medo da noite. Uma clara associação com Ijuca Piranga. Apesar de ser chamado de herói da nossa gente, o personagem principal é, na verdade, o contrário de uma pessoa que poderia ser considerada em condições normais um herói. Preguiçoso, mentiroso, mulherengo e encrenqueiro, para falar o mínimo. Ele tem como seu bordão principal a frase: "Ai, que preguiça". Macunaíma é, sem sombra de dúvidas, a obra modernista mais marcante quanto ao seu caráter estético revolucionário, mas também pela apreciação sociológica que recebeu por refletir, assim como a sociologia e a antropologia brasileira do mesmo período, observando o texto 2, olha aí as imagens de livros que a gente tem já apresentados anteriormente no outro slide, né? A característica coincidente desse sentimento é que tratava, nesse mesmo período, tratavam das condições do academicismo engessado no início do século XX, pode ser, que giravam em torno das questões da tríade racial brasileira,
Era essa a preocupação? Ou era um período marcado pela necessidade de pensar o que faz do brasileiro o brasileiro? Ou seja, sua identidade como ser de cultura. Ou então é um período marcado que se concentrava sempre nas questões associadas ao perfil do anti-herói brasileiro, como foi a busca pelo herói do romantismo. Claro que a resposta correta aí é a C, né? Eu errei aí, tá certo, gente? Pé. Resposta errada aí, tá, gente? É a C. A resposta correta aí. Marcado pela necessidade de pensar o que faz do brasileiro o brasileiro. E no caso, Macunaíma, esquece aí a D, tá bom? Na hora que eu fui fazer o destaque, destaquei errado aí. Tá bom? Vou até voltar aqui, que é para não ficar aparecendo isso, tá bom? Então a ideia é a seguinte: marcado pela necessidade de pensar o brasileiro. E o que é que faz desse brasileiro o brasileiro? Então, o Macunaíma é uma obra para parir o Brasil e o brasileiro. E Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, o povo brasileiro, né, de Darcy Ribeiro, Gilberto Freire e Casagrande Senzala vão discutir exatamente essa ideia, o que é o Brasil e o que é o brasileiro. Essa era a pegada intelectual e estética desse período do modernismo, né, na sociologia brasileira também, senhoras e senhores. Vamos aqui para a nossa última questão. Antes, dando essa reforçadinha, o olhar de Mário de Andrade estava pensando tudo isso. Ó. Poxa, nós temos que ter um caráter nosso, a gente ainda não tem, está faltando. A cultura da gente ainda é submissa e dividida. A gente precisa fortalecer o nosso espaço cultural, vai dizer o Mário de Andrade. Né? Então, o objetivo do Mário é exatamente construir aí para nós um sentimento mais próprio da sociedade brasileira, da cultura brasileira, que se identifique com o próprio brasileiro. Né? Há um grande descaso com as nossas próprias tradições. Então, Mário de Andrade queria uma valorização, um culto maior às tradições folclóricas brasileiras. A importação de modelos socioculturais e econômicos estavam entupindo o Brasil. E havia uma certa discriminação linguística com o povo de cultura folclórica brasileira. Nós falamos um brasileiro, né? Um brasileirês. Nós não falamos apenas português, bem diferente a nossa língua, e ela se distingue nos demais povos, né, nos demais grupos regionais, e a gente sabe muito bem disso. A busca, então, por uma identidade, uma cultura puramente brasileira, né, esse olhar do modernista Mário de Andrade, né, era muito importante. Por isso, a sua obra, Macunaíma, o trecho da nossa questão ali, está pedindo uma reflexão exatamente sobre esses elementos e não só sobre a questão do herói, apesar de ficar muito claro aqui quem é que nós temos. Eu ia trazer uma outra questão aqui para vocês, mas eu achei que ela ia ficar muito polêmica. Né? Da próxima vez aí a gente trabalha a polêmica. Tá? Lembrando, de novo, a gente já viu isso aqui lá atrás, né, para reforçar a ideia do modelo ideal, do tipo ideal, né, que é uma característica sociológica do modernismo brasileiro. Tá bom? Esse é o período que nós estamos pensando academicamente, não só esteticamente, mas academicamente, o que é o Brasil e o que é o brasileiro. Tá bom? E agora a gente vai encerrar com essa questão aqui, refletindo um pouco sobre a estética oswaldiana na sua poética. Olha aí o texto 1, né? O texto As Quatro Gares, de Oswald de Andrade. Adolescência, aquele amor, nem me fale. Acabou a poesia. Acabou a poesia do cara. Ele fez 3 versos e fez uma poesia. 3 versos, 3 orações. Na verdade, nem isso ele conseguiu. Né? E ele é aceito hoje como um grande poeta. Tá vendo? Vai eu tentar fazer um negócio desse. Né? Lembrando que é o segundo trecho poético do Oswald que a gente está apresentando, e ambos com essa característica dadaísta, né, de não necessariamente fazer sentido, mas o sentido é dado no nonsense propriamente dito. Agora, por quê? Olha aqui o texto 2. Não há fatos, só interpretação. Né? Só interpretações. Friedrich Nietzsche. O homem é uma invenção recente. Michel Foucault. E a vida vale mais a pena se ela for sem sentido. Albert Camus, tá certo? Que vão pensar exatamente esse projeto modernista, só que intelectualmente lá na Europa.
Então, a ideia aqui é a perda do sentido, a não necessidade do sentido. E aí a gente vai para o enunciado da nossa questão. O recorrente uso do recém-criado poema Pílula e do poema Piada, a acidez oswaldiana, característica marcante do modernismo crítico. Eita, tá faltando alguns acentos aí, viu, gente? Me perdoe. É a luz da noite. Do modernismo crítico e satírico está ligado ao sentimento filosófico do nascente espírito pós-moderno da época, expresso sob a influência do existencialismo filosófico notado no texto 2, tá? E eu tô que tô, hein, gente? No texto 2, e expresso pelo texto de Oswald na seguinte característica. Gente, é o seguinte, trocando em miúdos, o modernismo é influenciado pelo dadaísmo, o modernismo brasileiro. Extremamente influenciado pelo surrealismo, extremamente influenciado pelo cubismo, as artes da quebra do padrão. As artes da quebra do padrão não estão apreciadas do padrão. Tudo foi construído para limitar as relações humanas. E agora há um grito de liberdade poética que chega ao Brasil. E Oswald de Andrade parece assumir para si a alcunha de maior responsável por ecoar essa voz que diz: chega do padrão comedido, chega daquele lirismo comedido, criticado na Semana de Arte Moderna. Então agora a ideia é o sentido da poética, o sentido da arte está na produtividade dela, na criatividade dela, na imaginação dela própria, na relação intrínseca do eu lírico escondida aí nessas provocações todas que os senhores estão vendo, tá? Bom, senhoras e senhores, na sequência nós temos as opções. O existencialismo é uma mentalidade filosófica de incoerência, de inconsistência. Para Nietzsche não existe verdade, né? As verdades são perspectivas. Para Foucault, o homem ele é uma coisa nova. O homem de hoje, o homem moderno, é uma coisa construída, por isso pode ser desconstruído. E para Camus fica muito claro que o sentido ele é apenas uma invenção humana e que traz peso e tensão para a existência. Então é muito melhor curtir a vida como se ela não tivesse sentido. Essa é a lógica própria do existencialismo. Então, quais são as características, né, nas opções abaixo? Qual das opções abaixo expressa esse caos, né, que a gente está colocando aí? O purismo nacionalista, onde é que a gente está vendo aí? A gente nessa poesia ali, tá? A gente está vendo o purismo nacionalista de Oswald de Andrade. A gente está vendo a multiplicidade estética de Oswald de Andrade. A gente está vendo a polifonia antropofágica. Ou nós estamos vendo uma anarquia estética de Oswald. Ou melhor ainda, estamos vendo a sua força internacionalista, né, da cultura urbana. Bom, é um pouco de cada coisa dessas, exceto pelo purismo nacionalista de Oswald de Andrade, porque ele não era um purista. Mas as outras opções, a B, ela tem uma razoabilidade, né? A C tem razoabilidade na questão, a D tem muita razoabilidade na questão, a C tem alguma razoabilidade na questão, mas a resposta correta é a D. Anarquia é exatamente uma característica própria do modernismo de Oswald de Andrade. Além da multiplicidade estética, além da polifonia antropofágica, a anarquia estética é: não quero comunicar sentido, quero comunicar a falta de governo estético, a falta de governo acadêmico, a falta de estrutura academicista, do padrão estético academicista. Essa é uma clara característica do movimento modernista, principalmente com Oswald de Andrade. Inclusive, uma das razões pelas quais Oswald e Mário de Andrade vão rachar, porque ele era um valorizador do movimento urbanista, do caos urbano, do internacionalismo urbano, saca? Dessa coisa da conexão cosmopolitana, né? Desse cosmopolitanismo, dessa junção do caos com o cosmopolitano. Né? Oswald de Andrade produziu uma poesia muito mais rebelde, muito mais anárquica, esteticamente falando. Beleza? E aí você vai ver isso pela valorização do linguajar dele, espontâneo, né? Com muito bom humor, com muito sarcasmo e com questionamentos ao status quo, sempre. Característica peculiar da poesia de Oswald de Andrade. Tá? É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nossa aulinha vai ficando por aqui. E tá chegando o dia da gente voltar pro tete a tete. Não aguento mais aquela aula.
Pelo amor de Deus, a cabeça de Deus. Ai, já tô ficando doido de tanta quarentena. Eu quero ver gente, eu quero discutir, eu quero arengar na sala de aula, sabe? Eu quero voltar a ver vocês, esperando por esse momento ansiosamente. Tchau, galera, e até a próxima, gente boa!